Meus caros irmãos, estamos aqui com grande alegria para mais um podcast no nosso canal da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Hoje com uma convidada especialíssima. Mas antes eu quero pedir um favor para vocês, meus irmãos, para que a gente possa ter aí o nosso apostolado difundido na internet. Deem um like, curtam e cliquem no sininho para que o nosso conteúdo e o nosso apostolado chegue a muitas famílias. Eu estou aqui hoje com toda a alegria do mundo com a Dona Isabel Reis. E para quem não sabe, a Dona Isabel é mãe do missionário Anderson Reis. Tudo bem, Dona Isabel? Como vai? Boa tarde, querida. Boa tarde a vocês, irmãos, queridos, queridas. É uma alegria estarmos juntos. A alegria é toda nossa. E, meus caros, se preparem, porque a Dona Isabel veio aqui nos dar um testemunho de vida que é de arrepiar até o último fio de cabelo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dela, sobre o seu filho, que é eu estava falando aqui em off com ela, que é um apóstolo de Deus mesmo, é um menino cuja família é lindíssima e que a gente tem uma verdadeira admiração pela maneira como ele vive, de fato, de verdade, o catolicismo. Então, é uma pessoa muito especial para a gente aqui da Ordem Terceira, viu, Dona Isabel? E eu estava conversando com ele, Dona Isabel, eu vi um testemunho da senhora. Sim. E fiquei impactadíssima com esse testemunho. Falei, Anderson, eu quero, por favor, eu quero falar com a tua mãe, eu quero fazer um podcast com ela e tal. E estamos aqui hoje. Então, graças a Deus por isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco para mim como é que foi isso, como é que foi a conversão. Quem não sabe, o Anderson, a senhora lembra o canal dele? É Anderson Reis, não é? Sim. O Anderson é um missionário, meus caros, que é um leigo que prega o evangelho, tem uma família lindíssima, tem uma esposa. Quantos filhos ele tá, Dona Isabel? 5? Tá vindo o quinto. O quinto, né? A quinta. A quinta. A Thaís é a esposa dele, e mais os 5 filhinhos agora. Uma pessoa, assim, que prega a verdade, e isso é lindíssimo. E não foi sempre assim, né, Dona Isabel? Com certeza. A senhora pode me contar, assim, como é que foi? A senhora vem de uma família católica, como é que era o Anderson, como é que era a senhora antes de tudo, enfim. Sim. Então, irmãos, eu nasci num lar espírita, né? Tive a graça de ter bons pais. Pai de caráter, mãe de coração generoso, boas pessoas. Tive exemplos de amor lá dentro, né, da minha casa. Mas, infelizmente, eles seguiam a doutrina espírita, né? Que nós sabemos, conforme está em Deuteronômio 18, que o Senhor nos fala sobre isso. E aí, que é contrária à fé católica, né, dona? É contrária à fé católica. Exato. Então, por conta disso, prior, eu fui recebendo, né, todas aquelas informações, como toda a família, e ali já começou algo assim difícil, especificamente para mim, que por conta das situações que nós vivíamos em casa, eram situações assim, parecia uma casa, sabe, assombrada. De repente, apertava a descarga sozinha. Misericórdia, Deus amor. Sabe, de repente, ouvia minha mãe falando. Com quem a senhora está falando? Ah, tem uma coisa aqui. Então, um ambiente assim muito perturbado, né? Parece que essas pessoas, quando vivem isso, elas vivem ligadas com isso. Não tem aquela hora assim onde a pessoa vai fazer suas práticas, né? Parece que há tormentos mentais, né? E daí eu fui observando, assim, como criança, adolescente, que eu fui me tornando uma pessoa muito medrosa, né? A senhora, desculpa, quantos irmãos a senhora tem? Nós éramos em 10, mais 3 irmãos de criação, né? Agora, hoje, então todo mundo convivia nesse ambiente? Todo mundo. Tá. Eu, a caçula, né, desta prole, e a minha mãe, então, com esses filhos todos. Minha mãe não trabalhava, meu pai trabalhava em 3 empregos, né? E nós vivíamos em casa, assim. Só que
a minha mãe tinha um centro. E esse centro, Priora, ele ficava assim na entrada, né? Por exemplo, minha casa dos meus pais, casa bem grande lá no fundo. Antes tinha um terreno grande, um corredor, e ali nas imediações tinha um centro. E minha mãe foi presidente desse centro para mais de 40 anos. Ela era médium, então? Ela é médium, presidente do centro. Ela que governava e que Misericórdia, gerenciava tudo, né? Então, você imagina, foram essas práticas o tempo inteiro. Vinham muitas pessoas em casa, né? O tempo inteiro. Minha casa era muito cheia de gente, que ela atendia aquelas pessoas, conversava, fazia benzimentos, fazia trabalhos, né? Na verdade, Pereira, que coisa, né? Eu creio que o Senhor, nosso Deus, Ele tem o seu plano de amor para cada um de nós, né? Eu, embora nasci ali, não conhecesse a fé católica, mas eu nunca me senti pertencente. Na verdade, eu nunca gostei. Era aquilo que eu tinha, né? Então, era o jeito que minha mãe e meu pai falavam, que nós tínhamos que nos ligar a Deus, mas era algo que eu nunca gostei de coração daquilo. E aí fui indo sobre todas aquelas influências. Neste tempo eu já percebi um gosto pelos estudos, né? Fui estudando. E também, muito cedo, aos 14 anos, já comecei o namoro. Com esse rapaz que veio a ser o pai do meu filho, né? E olha que coisa, Priora, lá em casa, os meus pais, então, se diziam de mesa branca. Mas da parte da família dele também todo mundo era espírita, de candomblé. Do rapaz? Misericórdia. Minha querida, Deus os ama muito, viu? Olha, eu vou te contar, foi bem difícil. Depois que a gente sai, né, Priora? Porque quando você ainda faz parte, você não enxerga muitas coisas, né? Mas a partir do momento que o Senhor vai tocando o seu coração, que você vai realmente se aproximando, se apaixonando de nosso Senhor Jesus Cristo, você começa a entender. Isabel, sobretudo as escrituras, né, que é a palavra de Deus revelada, e as escrituras, elas são claras em relação a isso, né? Em relação ao espiritismo, em relação à invocação dos mortos, em relação a como você estava citando aí, são vários trechos bíblicos que nos reportam a isso. E as pessoas, elas não têm, elas entendem que isso se coaduna com a doutrina católica. Mas, de fato, a doutrina espírita, ela nega, na substância, o catolicismo, porque ela, de uma certa forma, ela não entende a redenção, né? Porque ela entende que a reencarnação e obviamente, assim, é contrária, né? E eu posso imaginar que a senhora sofreu nesse período, assim, enfim. Mas daí a senhora não se encontrava e depois, me conte, a senhora casou com esse rapaz? Aí eu me casei com esse rapaz após um namoro longo de 9 anos. Né? Tá. Nós nos casamos, ficamos um tempo, né, sem filhos, e aí passaram-se 4 anos, o Anderson nasceu. O Anderson foi muito amado, muito desejado, filho queridíssimo, né? Mas ali, Priora, no nascimento do Anderson, acho que foi o maior choque, né, assim, da minha vida. Porque, veja bem a situação. Eu me casei e continuei morando. Meu pai fez uma construção em cima da casa deles e falou, filha, você vem morar aqui com o pai? Todos os irmãos casados. Eu falei, claro que eu vou. Nós nos dávamos muito bem. E foi assim. Então, nós ali em cima, né, da casa, meu pai na casa de baixo, a gente na casa de cima. E era uma coisa maravilhosa, inclusive com a família do marido, né, com os pais. Ele se dava muito bem, por ter sido um namoro longo. Só que quando o Anderson nasceu, o pai dele foi e pediu para a avó, para ela vir ficar tomando conta de mim lá em casa. E aí, que era
a família também toda ligada ao candomblé. Depois ela foi para magia negra, depois ela foi minha para irmã, pacto satânico mesmo. minha irmã, misericórdia. Foi coisa bem pesada, né? E aí o que aconteceu? Com a vinda dela para casa, ela começou a ficar com muito ciúme da minha mãe, das minhas irmãs que iam lá para ver o Anderson. E eu tive um parto super difícil, passei muito mal, não conseguia sair da cama e comecei a emagrecer significativamente. E aí a minha família achava todo mundo que eu fosse morrer, tão mal que eu fiquei. E aí a minha sogra ficava, sabe, amarrando lenços, fazendo trabalho, acendendo velas dentro de casa, acendendo velas fora, fazendo um monte de coisa. Não deixava, olhava feio. Não é que ela impedisse minha mãe, mas a hora que minha mãe entrava, a nossa casa ela olhava feio, sabe? Começou a ficar um clima muito terrível. Aí o que eu fiz? Chamei o Luiz, né? Que é o pai do Anderson, e falei, olha, a sua mãe fez um monte de coisas boas aqui para mim, ela fazia comida, embora eu não tivesse fome, não comia de jeito nenhum, mas tá bom, ela já nos ajudou bastante, agora está na hora dela ir embora. Aí, infelizmente, ele virou para mim e falou, ué, Isabel, você não é psicóloga? Dá um jeito nisso, você... Falei, não, eu sou psicóloga, mas eu estou vendo, eu estou tentando falar para você que eu estou enxergando que tem um problema à vista. E aí ele achou muito difícil chegar para a mãe e não falou. Passaram-se uns dias e eu estava na cama, deitada, prostrada, muito mal, e nisso eu ouço o telefone tocando na sala, naquela época, acho que nem eu tinha celular, tantos anos atrás, e eu ouvi minha sogra falando com uma irmã minha, bem querida, né? Minha irmã mais velha. Aí eu pedi para ir lá atender, levantei sem conseguir ficar direito de pé, uma cunhada minha que estava em casa me ajudou. E aí ela sentada com o telefone, assim, ela falou, você não vai falar, Isabel. Olha o que ela disse, você não está bem? Então você não vai falar com ninguém, fica lá na cama. Eu falei, não, mas eu preciso falar. É a minha irmã, deixa eu falar para ela como estou. E aí começou o impasse, ela não queria deixar, e eu fui tentar, né, Priora, assim, pegar o telefone da mão dela. No que eu fui tentar pegar, ela arranhou meu braço e saiu sangue. E aí, quando eu vi aquilo, eu de dieta, né, de dias, eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Deus, a senhora está fazendo isso, a senhora está dentro da minha casa, ela é minha irmã. A senhora não pode fazer isso para mim. E aí começou um bate-boca. E eu fui tentar andando assim, me encostar numa parede. Aí ela veio, me chacoalhou assim e falou, olha, Isabel, eu vou correr 7 mares, mas eu vou arrancar o meu filho dos teus braços. Então foi muito difícil, sabe, Priora? Primeiro, porque até então ele era um marido muito bom. Nosso primeiro filho, depois de 4 anos. Sabe, e você está assim dias, né? E alguém te falar isso? Alguém, a mãe dele, né? Uma maldição, né? Uhum. Aí eu fiquei bem triste, comecei a chorar, fui deitar, e ela ficou lá, já pegou o telefone, já ligou para o Luiz, falou a história do jeito dela. Quando ele chegou, ele já estava assim totalmente cabisbaixo, abatido. Eu fui tentar falar alguma coisa. Meu pai, que era uma pessoa muito conciliadora, muito cordata, tentou conversar com ele. Ele destratou meu pai, porque ele também tinha muito amor a ele. Mas, sabe, foi levar a mãe dele para casa e ela disse que nunca mais pisaria lá, como de fato nunca mais pisou, né, na minha casa. E aí foi, entendeu? Para a casa da mãe dele, ficou lá. A hora que ele chegou já era bem tarde da noite, eu já percebi, Prior, assim, aquela diferença no comportamento, sabe? Que nós éramos muito assim, ele ia para algum lugar, vinha, dava um beijinho, chegou, não foi dar beijo, não falou nada. E dali começou uma mudança muito grande. Então, isso foi muito triste, né? Porque você está sob o impacto da alegria do seu filho, a sua família. Que uma ebulição de hormônios.
toda mal fisicamente, né? Então, assim, foi algo muito difícil de esperar, de ultrapassar, né? Mas, graças ao bom Deus, né, eu consegui. E daí, o que a gente percebeu? Ela ficou lá no canto dela, nós íamos todos os finais de semana, quase, um era com ela, outro com a minha mãe, almoçávamos juntos, essa coisa toda. Parou tudo isso. Ele, chateado com o que havia acontecido, também já não queria mais entrar na casa dos meus pais. Então, que clima, né? Tornou a vida familiar hostil, algo difícil, Natal, né? Então, a gente imagina assim, quanta falta faz, né, Prior, a paz, quanta falta faz o amor a Deus, as pessoas em comunhão. Sobretudo. Né? Mas, minha irmã, isso também é fruto, eu acho, que de uma falta de consciência, né, dos pais em relação aos filhos. E eu digo isso em relação porque os pais muitas vezes acham que são propriedades o filho é propriedade deles. Sim. Né? Então, a partir da hora que o filho casa e tem uma esposa e tem um marido, evidentemente ele tem que ter a vida dele e tem que ter o lar dele, a autonomia do lar, né? Mas muitas famílias, elas, eu acho que confundem muito isso, minha irmã, e não respeitam, né, essa parte dos filhos terem o lar deles e ter a família deles, como você, que obviamente queria viver um ambiente familiar tranquilo enquanto você estava convalescida ali, né? Eu entendo que os católicos, eu acho que precisam se ater muito a isso, meus irmãos. Quando vocês casam, vocês têm que cortar o cordão umbilical. Não é deixar de, obviamente, assistir o pai ou a mãe, de amar o pai e a mãe, de falar com o pai e com a mãe todo dia, né? Mas a gente precisa não deixar que essa interferência ocorra dentro do lar familiar, né dona Isabel? Esse ponto que você está tocando, ele é extremamente importante, porque muitas vezes nos meus atendimentos clínicos eu observo assim, o filho vai se casar, então ele está fazendo uma reforma de casa, ele vai muitas vezes com a sua futura esposa e leva a mãe para escolher. O material, leva a mãe para escolher jogo de quarto, coisas assim. Meu Deus do céu, menos, né? É o momento ali do marido e da esposa. Mas, né, depois a gente vai observando, cara, uma família emocionalmente também desestruturada. Exato. Este filho, que foi meu marido, ele era o filho como? Ele era o filho mais bonito da família, bem mais bonito que todos. Ele era muito bem sucedido. Ele era tudo. Essa mãe era um negócio com ele, era um excesso, sabe? Não só com ele. Antes de tudo, acontecer comigo também. Coisas assim, né? Chegava o almoço domingo, se eu desse um mole, ela ia preparar o meu prato. Ela queria pôr as coisas para mim. Por exemplo, se nós íamos jantar, comer um bife, por exemplo, o meu era maior. E eu ficava constrangida de ver aquilo com as minhas outras cunhadas, né? Porque era um negócio descarado. Então, era assim, era eu e ele. Depois desse acontecimento, só ficou ele, né? Entendi. Então, ele era o privilegiado, era o melhor e tudo. E por ele ter uma condição financeira melhor do que todos os irmãos, ela também vislumbrava isso. Mais para frente a gente vai perceber o quanto ela torceu e fez uma porção de coisas, porque ela falou, vai acontecer coisas boas. E meus irmãos, assim, né, dona Isabel, isso é muito sério, porque a pessoa precisa estar dentro do estado de graça para que não haja essa influência, né? Porque, assim, o mal, ele existe, né, dona Isabel? É verdade, isso é fato, né? O demônio, eles podem dizer que não existe, mas existe, meus irmãos. Sim, é doutrina da igreja, não é a priora que está inventando aí a dona Isabel, né? Sim. E eu não falei para vocês, eu vou falar daqui a pouquinho, mas a dona Isabel é psicóloga formada, ela tem pós em logoterapia, né, dona Isabel? Sim.
E depois eu vou falar um pouquinho com vocês, à medida que ela for contando a história dela, que é belíssima, sobre essa questão também profissional, meus irmãos. E aí, dona Isabel, me conta, o seu marido, então ele começou a ficar estranho, etc., Ficou saiu bem de casa? difícil. Não, Não? nessa época não. Nós ainda ficamos um tempo juntos. Uhum. Mas nessa época ele estava prosperando muito, Uhum. fazendo as coisas. Tinha dias que nós dois nos sentíamos muito bem, mas por conta dessa questão da família, né, afastada, Isso um tempo pega, né? enorme sem ir Uhum. lá, e depois para mim voltar, ela também baixou uma regra, tipo assim, você vai voltar aqui para minha casa, se você for lá no centro, que ela também tinha centro, né, e pedir perdão para todos os membros do centro. Misericórdia. Aí eu falei, gente, mas eu nem sei quem são os membros do centro, não fiz nada para os membros do centro, mas fui, né, eu queria demais, né, Priora, que aquelas coisas Que a se situação. acertassem, Uhum. né? E aí nós fomos seguindo a vida. Quando o Anderson tinha 3 anos, então, o Anderson faz aniversário dia 18 de agosto, eu fui convidada neste mesmo mês, de 1985, para participar do encontro de casais com Cristo, né? E até então eu não conhecia o Senhor. E neste encontro eu fiquei muito sensibilizada com a igreja, com o amor dos irmãos, com a organização que tudo era feito. Oramos muito, eu lembro que foi uma sexta, um sábado e domingo. E teve um momento, Priora, que foi muito decisivo na minha vida. Eu ouvia uma senhora muito íntegra, uma senhora dando testemunho, e o marido dela era alcoolista. E ela tinha passado por várias situações, sofrimentos, e essa mulher dava um testemunho de todos os recursos que ela usou em Deus e humanamente também para tirar aquele marido do erro, tanto que ele se libertou. Uhum. Né? E eu ficava ouvindo aquilo e eu falei, gente, mas que coisa mais bonita essa mulher falando, que lindo, né? Ela conseguiu ficar junto com Jesus, alcançou essa graça tão enorme. E eu lembro, Priora, de eu ter pensado isso. Eu pensei assim, nossa, como eu gostaria, né? De falar como essa mulher está falando. Mas o que eu vou falar? A minha vida é cor-de-rosa de bolinhas brancas. Por quê? Tirando essa questão da família, como eu estava falando há pouco, muito sofrida, mas eu e ele estávamos bem, estávamos prósperos, saudáveis. O Anderson nasceu, já estava com uns 3 aninhos. Então, sabe quando está tudo indo de vento em popa, você se sente muito feliz? Né? E eu lembro de eu ter pensado isso. Isso foi, então, em agosto de 1985, 29, 30 e 31. Terminou esse encontro, né? Terminou domingo, vim para casa, e eu vim assim muito decidida mesmo mudar. Eu queria aquilo. Mas como a senhora foi parar no encontro, dona Isabel? A moça que, na verdade, fazia a minha unha que me convidou. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? A graça, como a graça é, né? Sutil. E ela é presente, né? E a gente não. Ai, que moça mais É querida, eu já orei muito por ela, que ela também não está mais neste mundo. E um dia que nós estávamos juntos. E a senhora foi sozinha ao encontro, seu marido não? Foi com ele. Ah, ele foi também? Foi. Tá. Bem feliz lá os dois, né? Todos. E aí terminou esse encontro e eu tinha esse desejo de me engajar, né, na igreja, começar a ir às santas missas e aquela coisa toda, e ele também demonstrou esse desejo, né? Mas veja, olha, isso ocorreu em agosto. Quando foi dezembro daquele ano, 10 dias antes do Natal, ele chegou para mim e falou, Isabel, estou indo embora de casa, né? E aí ele disse isso no sábado. Eu quase morri, né, porque eu tinha muito amor a ele. Ele foi meu único namorado. Nós namoramos um namoro longo, como eu falei. E eu não entendi nada, porque como eu te disse, ele saía de casa, dava beijo,
voltava, sabe? A gente saía junto, viajava. Eu falei, meu Deus do céu, mas para onde você vai? Vai embora para onde? O que está acontecendo? Apareceu alguém na sua vida? Não, não foi isso, não. Não, mas então, por que você quer ir embora? Nós temos um filhinho, o Anderson. Como assim eu quero ir embora? Né? Aquela situação desesperada, sem entender nada do que estava acontecendo. Aí ele dizia para mim, porque você não merece, você é uma pessoa boa, você merece uma pessoa melhor que eu. Mas espera, eu sempre mereci você, você a mim. Por que você está falando isso? Mas ele negou o tempo inteiro. Ele não falou o que estava acontecendo, só falou, não, não tem hipótese, eu vou mesmo. Eu vou e é uma decisão, mas você não fique preocupada, porque eu vou te ajudar, tudo que você precisar, Isabel, tá bom. E aí, isso era no sábado, no domingo, eu fui ajudá-la a fazer as malas. Chorando, desesperada, sem entender, bem enlouquecida. Eu fiquei sem chão. Porque também, assim, né, por esse tempo, eu estava... Área clínica, psicologia clínica, é uma área muito difícil, né? Para a gente começar. Você imagina 40 anos atrás, no bairro. Imagino. Adjacente de Santana, né? E eu estava começando a dar os meus primeiros passos na profissão. Um filho pequeno. Um filho pequeno, mas não tinha ainda como me sustentar, né? Mas aí ele falou que ia ajudar e tal, e foi embora. E a nossa despedida foi assim, ele me abraçando e falando para mim, fica com Cristo. Olha, coisa de louco. Fica com Cristo que eu vou com Cristo. Falei, nossa, não estou entendendo nada, vou precisar de um tempo para... E aí começou o sofrimento, aí começou as dores, aí começou uma busca intensa por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho boas amigas até hoje, pessoas muito queridas que fazem parte da minha vida desde os 12 anos, a madrinha do Anderson, por exemplo, é uma delas. Mas não adiantava, ninguém me consolava, ninguém me confortava. Não tinha terapeuta, não tinha Jung, não tinha Carl Rogers, não tinha ninguém, sabe? Falei, aqui é Jesus, eu e Jesus. Essa dor que eu estou sentindo, esse medo da vida, né? Tudo quebrado, não sabia nem direito por onde ia começar. E o Anderson o tempo inteiro pedindo esse pai, querendo esse pai, adoecendo, né? E ele não voltava para visitar o Anderson, nem para... Ele voltava. Logo nas primeiras vezes, Priora, como tudo na vida, acho que nos primeiros tempos o homem, né, ainda está movido por aquele sentimento da família, mas aí depois vai passando o tempo, se ele não tiver uma vontade firme, ele vai relaxando, entendeu? Aí quantas vezes ele marcava com o Anderson, não vinha, o Anderson ficava sentadinho lá no sofá com a malinha dele, esperando. Minha irmã. Então, assim... Esse pai é vivo hoje? Ele morreu em 2003. Ele morreu, né? E aí, Priora, deixa eu falar de algumas graças bem específicas que aconteceram aqui neste tempo, né, com os meus pais. Isabel, antes da senhora começar a fazer essa parte, eu queria falar um pouquinho sobre esse trecho, que eu acho que a gente vai ajudar muita gente, sobre essa questão que a senhora falou do sofrimento e da sua total entrega ao Nosso Senhor. Porque o que a gente tende a fazer, Isabel? A procurar nas coisas no mundo, nas coisas externas, alguma satisfação para tampar essa lacuna que tem dentro da gente, que só o Senhor pode tampar. Sim. Então, isso que aconteceu com você, Isabel, já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com vários irmãos. A gente precisa ter consciência, meus irmãos, que nós somos muito amados por Deus, né, Dona Isabel? E que Nosso Senhor, sim, nos quer próximos dele, com uma amizade íntima. E só essa amizade vai nos saciar.
plenamente. Não é filho, não é marido, não é amigos, é Nosso Senhor. Não é isso, dona Isabel? É isso, exatamente. E aí, Senhor Jesus Cristo, sua Santa Mãe. E a senhora estava falando, com certeza, nossa mãe assim, é a melhor mãe que poderíamos ter. E a senhora estava falando dos seus pais, a senhora ia falar dos seus pais agora, Sim, mas ainda sobre isso que você comentou, Priora, porque a partir do momento que uma mulher é abandonada, ela se sente profundamente rejeitada. Com certeza, mas não é para menos. Né? Ela se sente rejeitada. Quais são os caminhos que esta mulher, se ela não tiver firmeza, se ela não tiver Jesus, quais são os caminhos que provavelmente essa mulher vai aderir? Ou a depressão ou a prostituição. Por quê? A prostituição camuflada, tá? Porque eu tinha 29 anos. A minha mãe, tadinha, né? Ela era espírita, ela dizia assim para mim, filha, não é possível que você vá ficar desse jeito, só cantando louvores na sua casa, Bel. Você precisa sair, você precisa arrumar um namorado, você precisa viver essa vida. Você é nova, filha, você vai ficar louca desse jeito. Tinha negócio, né, que minha mãe achava que se a gente ficava orando muito, ia ficar louca. Assustadinha, né? E teve vezes, irmã, dela me chacoalhar, assim, tipo, acorda, filha, me pegar pelos braços. Bel, o que está acontecendo com você, filha? Você vai enlouquecer, deixa esse homem para lá. Você não queria isso, Priora. Tudo bem, ele ficou para lá, eu fui viver minha vida, mas eu não queria sair para curtir, arrumar os namorados. Eu tinha o Anderson. Buscar no mundo o que, na verdade, só encontraria em Deus, né? Eu tinha o Anderson, eu não tinha dinheiro, eu tinha dificuldades de todos os tipos. Então, se eu fosse a um cinema, por exemplo, eu ia ter um gasto. Era melhor eu gastar aquele dinheiro na feira, comprando as frutinhas para o Anderson, as coisas para fazer a sopa. E eu não queria isso, eu não queria. Eu queria ficar em casa, eu queria ficar em oração. E eu me apeguei profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E comecei a ler a Bíblia, irmã, mas li muito a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, e a orar de joelhos, e a chorar, e a jejuar. E foi um tempo assim de altas descobertas. Né? Quando eu percebi, Prior, assim, que toda aquela filosofia que eu tinha estudado na faculdade estava ali nas Sagradas Escrituras. Deus, a palavra nos ensina coisas tão elementares, até como nós temos que nos portar diante de outras pessoas, no almoço, no jantar, coisas elementares. Né? Jesus nos ensina como alcançarmos a graça, a força que Ele nos dá. E aí eu comecei a buscar o Senhor, a orar, me fortalecer. Paralelamente, no consultório, o Senhor começou a mandar um monte de mulheres, tudo do mesmo jeito que eu. Isso é lindíssimo, não é, minha irmã? A providência divina é um capítulo à parte, né? Como o Nosso Senhor nos trata, assim, meus irmãos, eu tenho me impressionado muito, que isso que a dona Isabel está falando, o carinho, o amor de Nosso Senhor em cada coisinha, né? E a dona Isabel estava falando também, meus irmãos, ela é especialista em família, né? Então, depois a gente vai deixar o WhatsApp dela, no final eu vou pedir para a senhora falar direitinho, e o Gabriel também vai anotar aí para vocês, meus irmãos, para aqueles que quiserem se consultar com ela, porque ela é especialista em família, ela já viveu, olha a história dela, meus irmãos, a gente não está nem na metade da história ainda, ela já viveu uma história de muitos desencontros e do maior encontro da vida dela, que é Nosso Senhor, né, dona Isabel? Sim. E então, aqueles que quiserem, que precisam de um psicólogo, que seja como a dona Isabel, uma mulher de Deus, uma mulher autêntica, a gente vai colocar aí para vocês, tá bom? E aí, dona Isabel? Muito obrigada. Então, Prior, olha só, aquele povo que eu tinha feito um encontro de casais com Cristo, que havia um líder ali, né? Um casal que nos liderava. De repente, esses líderes, ele e a esposa, não puderam mais participar do grupo e o pessoal me colocou, mesmo sem marido, né? Para coordenar, acho que uns 10, 12 casais. E isso me pôs mais ainda
no caminho da retidão. Eu tinha que orar muito e eu tinha que buscar a palavra para nós fazermos as nossas reuniões. Para poder conduzir aquele povo. Para poder conduzir aquele povo. E aí, assim, a vida seguiu. Dona Isabel, desculpa interromper tanto a senhora, mas é que é tão magnífico. A senhora já percebeu como o Nosso Senhor faz? Quando estou fraco, aí que estou forte, porque me basta a graça e mais nada. É impressionante, porque vocês podem ver, meus irmãos, era a única divorciada ali, ou melhor, que estava sem marido, né? Ela estava comandando todos os casais com o marido, com os esposos, etc. Porque Nosso Senhor, ele tem os desígnios dele. Ele quer dizer, a partir disso, eu vou conceder as minhas graças. É muito lindo, não é? Muito lindo. E aí, Dona Isabel, a gente vai ficar aqui umas 10 horas nesse podcast, viu, meus irmãos? E aí? Então, e aí tinham casais muito bons, bem ajustados naquele grupo, mas também tinha casais que infelizmente não eram ajustados, depois vieram a separar. E eu me lembro de uma colega, num dos dias ela fala assim para mim, Isabel, mas espera, Isabel, o que você vem fazer aqui, mulher, num sábado? Vai sair, Isabel, vai cuidar da sua vida. Você vem aqui, Isabel, com a gente, ouvir nossos problemas. É difícil, né, irmã? É assim, ó. Aquele que está em Cristo, que fez a experiência de Nosso Senhor, ele entende o que não é convertido. Mas o não convertido, ele não entende jamais as atitudes do convertido, porque é a loucura da cruz. É isso mesmo. Ela me achava literalmente louca. E várias pessoas da rua, Isabel, e aí? Foram passando o tempo, cadê sua vida? Você não vai encontrar ninguém. É uma cobrança, né? Mas aí eu segui assim, irmã, até que o meu querido pai adoeceu bastante e eu falei, nossa, o tempo do meu pai está chegando, embora muito novo, cronologicamente, de idade, mas tinha uma doença muito séria. Mas o meu pai, irmã, ele já aceitava mais a igreja. E eu comecei a falar para ele, né? E sua mãe, a senhora foi catequizando sua família, foi conversando? Só que o meu pai, ele aceitava. Nós ficávamos horas conversando sobre as coisas de Deus, ele olhava e falava, é mesmo, filha, como assim, né? Porque ele ficava pensando, como que é essa coisa? Teve dias também, irmã, dele falar para mim, filha, mas tipo assim, ó, deixa eu contar isso que eu acho que vale a pena. Um dia ele chegou para mim e falou, filha, eu estou vendo que seu sofrimento está muito grande. Eu vou trazer um homem aqui que ele falou que traz seu marido de volta. Você tem alguma peça do Luiz aqui? Eu falei, pai, eu tenho. O terno do casamento dele tinha ficado a gravata, mas nunca que eu vou te dar, pai. Ele olhou para mim, porque a gente era assim, um amor incrível. Falou, o quê, filha? Você não confia mais no pai? Eu falei, pai, no senhor eu confio, mas nisso que o senhor está falando, não. Não, filha, nós vamos lá na sua casa para fazer um trabalho. Eu falei, nunca mais, pai. Então, imagina, porque ele ia. Ele achava natural isso. Ele achava natural. Então, quando ele viu essa coisa que eu não queria ir, ele sabia quanto eu amava o Luiz, que poderia acreditar que aquele trabalho iria dar certo. Eu falei, não vou nunca fazer isso, pai, eu creio em Deus. Meus irmãos, isso é para vocês observarem também, são vários elementos, né, que a dona Isabel está falando aqui, mas o primeiro é que, assim, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né, dona Isabel? Sim. E quando a gente quer fazer um trabalho para aproximar uma outra pessoa, para fazer alguma coisa para outra pessoa, o que a gente está querendo fazer, dona Isabel? Interferir. Na vontade, né? Exato. Então, assim, não pode ser uma coisa de Deus, meus irmãos, não pode. E aí, dona Isabel? E aí eu falei para ele que não, depois ele entendeu, chorou nesse dia, mas ele percebeu que eu estava sendo assim bem radical. Quando eles estavam fazendo alguma coisa, eu ia para minha casa, não participava, mas muito cordata nos almoços ali com ele, muito afetuosa, sempre fui muito carinhosa com ele, com minha mãe, com o Anderson também. E ele ficava assim, sem entender, mas ele começou a ir.
Nessa época ele tinha feito uma cirurgia, amputou metade do pé, e ele resolveu começar a igreja todo sábado. Ele começou a comprar um monte de terços, mandava abençoar os terços, mandava fazer, irmã, milheiros de novena de Nossa Senhora de Fátima. Meu Deus. Mas no melhor papel que ele conseguia, com zelo, carinho, gastava dinheiro. Ia lá na missa de sábado. Falei, gente do céu, o que meu pai está fazendo? Irmã do céu, que alegria, né? Quando você começa a observar os primeiros frutos. É lindo demais, meu Deus. E aí, nesta época... E já se agarra com Nossa Senhora, já não solta mais, né? É impressionante. E aí, dona Isabel? E nessa época eu também recebi assim o amparo de um padre muito querido, um homem muito de Deus, Padre Tomás, que também já faleceu. E o Padre Tomás sabia de toda a história e me conduzia e falava, Isabel, é por esse caminho. Me ajudava muito com orações. Aí, quando eu contei para ele o que estava acontecendo com meu pai, ele falou, traga seu pai aqui, que vou começar a confessá-lo, vou ajudar e tal. Então, meu pai começou, irmã, a sair, né? A sair assim, mentalmente. Por quê? Como ele e minha mãe eram muito juntos, eu imagino que ele deva ter sofrido conflito, muito, né? Com certeza. Assim, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso, né? Se eu deixar a Martinha, né? A mulher dele, minha mãe, como é que vai ser isso? Mas ele foi bem mais flexível e nós tínhamos muitas conversas. Eu aproveitava, mas é isso que eu acho que nós temos que fazer, sabe, meus irmãos? Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida vai nos dando, que o Senhor vai nos dando, com docilidade, para falarmos de Deus, para anunciar as boas novas, para falar para os nossos irmãos, tios, prima, pessoas da nossa família, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele pode realizar todas as coisas. Talvez não exatamente como a gente acha, né? Naquela hora que você quer. Mas com certeza o jeito dele é melhor do que o nosso. Com certeza. Né? Então nós temos que confiar, essa confiança, irmã, que nós temos que ter quando os ventos são contrários, né? Quando você está à deriva, que você fala em alto mar, nesse barquinho, agora vai virar. Mas agora não vai. Estou lascado. Não vai virar. Se Jesus estiver lá, não vai virar. Que lindo, minha irmã. Não vai virar. Que lindo. E aí? Aí o seu pai... Mas sua mãe não ficava brava, não? De você tentar catequizar seu pai, etc., de levá-lo na missa? Irmã, sendo bem sincera para você, às vezes eu percebi minha mãe um pouco enciumada, assim, que ela ficava olhando, muita conversa, conversas profundas que nós tínhamos. Mas eu já sabia disso, eu percebia, então eu procurava dar atenção, eu procurava me desdobrar, né? Com todos aqueles irmãos que ainda eram espíritos, aquela coisa toda. Mas, felizmente, esse padre nos ajudou muito. Quando meu pai morreu, irmã, que também foi algo muito difícil, né? Falar aqui para os irmãos, que eu acho que isso importa, como é difícil, né, irmã, nós reagirmos diante da morte de uma pessoa que nós amamos mesmo, como eu amava meu pai, porque nós tínhamos um jeito, irmã, de nos compreendermos. Ele era solícito, sabe? Ele era calmo, ele era um astral, né? Vamos dizer assim, um humor bom, né? Não só comigo, em casa, todos os filhos o amavam demais. E eu tinha um tremendo medo de perder meu pai. A impressão que eu tinha é que, assim, a hora que eu visse meu pai morto, eu ia morrer também. Mas olha, a misericórdia de Deus, irmã. Esse era o maior medo que eu tinha na minha vida, perder meu pai. Mas justamente naquela semana que ocorreu a morte do meu pai, eu estava me preparando para receber o batismo no Espírito Santo. Então eu estava em oração, eu estava em jejum, lendo a palavra e participando, né, do grupo onde nós estávamos estudando os dons do Espírito Santo de Deus, né?
Então, olha só, né? A preparação que eu tive, porque no final das contas, irmã, de tantos irmãos que nós éramos, no dia, na última noite que alguém tinha que ficar com o meu pai, minhas irmãs não podiam, nenhuma delas. Quem foi a senhora? Foi eu. Ai, Jesus, meu Deus. Mas percebe, irmã? E seu pai confessou? Assim, de frente com o nosso medo e falar, olha, tá vendo? Esse medo aqui que você está tendo, minha filha, ele é grande, dói. Eu também chorei quando eu perdi Lázaro. Mas você não vai morrer. Você tem que entender que isso aqui é uma passagem para algo muito melhor, que você vai se deslumbrar um dia, você vai viver um dia isso. Né? E aí Deus foi ali junto comigo, e eu naquela cama do hospital, passei a noite com meu pai, conversando com ele, e vários momentos ele falava, nossa filha, né? Assim, tinha uma coisa que acho que ocorre com algumas pessoas na situação anterior à morte, ele começou a relembrar, Priora, de todas as coisas, do casamento dele, quanto ele tinha sido feliz, da polícia militar, foi falando um monte de coisas, e eu ali ouvindo, entregando ele para Deus, segurando na mão dele, e ele agradecendo, filha. Oh, minha querida. Minha querida, pelo amor de Deus, eu vou começar a chorar aqui. Porque que relação. Eu sei, eu sei. Isso é lindo, isso é lindo. Ele dizia assim para mim, muito obrigada, filha, pela filha boa que você sempre foi. Filha, o pai confia em você, cuide bem da sua mãe, zele por ela. Então, sabe, um relacionamento assim, um relacionamento de amor. E eu fico muito impactada quando eu falo isso, porque eu fico vendo, irmã, que os pais, a maioria dos pais hoje em dia, que frieza, não? Sim. Sim. Meu Deus do céu, como muitas vezes os filhos são ignorados por conta do celular. A esposa muitas vezes é ignorada. E eu fico pensando, esse pai que corria tanto com a vida, como eu disse, ele trabalhava, teve épocas de trabalhar em 3 empregos, ele arrumava um tempo para brincar com a gente, para conversar com a gente, para falar, filha, deixa eu ver seu caderno. Nossa, isso é importantíssimo, dona Isabel. Mas muito importante, meus irmãos, muito importante. Está vendo como cria memórias para sempre. E esse amor que meu pai nos passou, foi esse amor com que eu criei o Anderson. O Anderson, meu filho tão abençoado, tão bondoso. O Anderson não deixa interromper uma ligação sem falar para minha mãe, eu te amo. Ai, que lindo. Toda vez. É um amor, a gente ri junto, a gente brinca. Dá muita risada, porque ele é muito palhaço. Eu posso imaginar. Né? Na casa, assim, no nosso dia a dia. Então, eu acho, irmã, que coisa maravilhosa, né? E o seu pai chegou a se confessar, então, antes de falecer? E no dia da morte dele, irmã, os enfermeiros falaram que ele morreu louvando a Deus. Que coisa linda. Deus do céu. Minha querida, assim, eu só posso dizer que vocês são agraciados por Nossa Senhora, amados por Nossa Senhora, porque, de fato, é uma conversa muito difícil, né? De ter um ambiente de uma outra crença completamente em desconformidade com o catolicismo e ainda sua mãe sendo a dona do centro, né? Então, assim, é uma graça absurda mesmo. Irmã, mas me permita, está me ocorrendo algo aqui. Eu vou voltar lá atrás, na infância, para te dizer uma coisa que veio agora aqui. Eu me lembro que no meio dessa confusão toda religiosa, o meu pai fazia todos os sábados o ofício de Nossa Senhora com a gente. Nossa, agora a senhora contou o segredo. Ele nos põe assim, ó, em derredor do altar, e nós fazíamos o ofício. Nossa Senhora, minha querida. Nossa Senhora, que mãe que... Meus irmãos, quando a gente fala para vocês, rezem todo dia, rezem o terço, rezem o rosário. Não é, a gente tem uma mãe que é a melhor mãe do mundo, que qualquer motivo é motivo dela falar,
esse meu filho, olha, ele rezou o ofício. Porque sair de uma situação dessa, né, dona Isabel, toda entranhada, assim, como a história proporcional de Scott Hahn, por exemplo, né, que tinha toda aquela vida dele estruturada no protestantismo. Ele era professor, ele ganhava, então para ele sair daquilo, você tem que romper com uma vida, né? Então, com amigos, com tudo. Com amigos, com tudo. E aí, dona Isabel? Aí passaram-se mais os anos. Então rezem o rosário, viu, meus irmãos? Rezem o texto, não é, dona Isabel? Rezem o ofício. Nossa Senhora. Por isso eu digo, sabe, mas se você tem um filho, que você ora, esse filho está indo pelo mau caminho, esse filho está se drogando, seu marido está bebendo, seu marido está se prostituindo, seja lá, meus irmãos, qual for o tipo de problema que você está vivendo, confie. Ore a Nossa Senhora, faça o terço, faça o rosário, porque Nossa Senhora vai buscar. Ela é incrível, minha querida, ela é de arrepiar. É questão de tempo, sabe? Às vezes não é na hora que a gente quer, precisa um tempo de sofrimento, porque depois o Senhor também vai nos mostrando porque que Ele nos levou para aquela via, mas que a bênção chega, irmã. Chega. Que coisa linda, dona Isabel. A bênção chega e ela é verdadeira, e a medida de Deus é cheia, recalcada e transbordante, irmã. Porque quando o Senhor faz, Ele faz além daquilo que se pediu. E aí, dona Isabel? E aí, com a minha mãe, eu fui estreitando bem os laços, conversando com ela sobre algumas coisas, assim, mas eu sentia que era bem, bem difícil. Quando foi um tempo... E ela recebia os espíritos lá, aqueles negócios? Recebia, me levavam outras pessoas. Era cada coisa, irmão. A senhora já não. A senhora, ela vivia na casa dela, né? A senhora vivia na casa dela. Tá. Né? Mas eu vivi coisas terríveis. Imagina. Acho que é bem melhor nem falar. Mas ela ia aí, levando a vida, tudo bem. De repente, ela começou a emagrecer. Emagrecer. Falei, nossa, pensei assim comigo. Falei, minha mãe está emagrecendo muito. E nessa época eu trabalhava no consultório, nós tínhamos uma equipe lá, bem grande, de profissionais de todas as áreas, e tinha uma pneumologista. Aí eu cheguei para essa pneumologista amiga e falei, olha, minha mãe está magrinha assim, né? Estranho, não tão magrinha, mas emagreceu bastante daquilo que ela era. Ela falou, Isabel, traga sua mãe aqui, fazer uma consulta com ela. E lá fomos. Fez a consulta, fez uma série de exames. Aí ela chegou para mim e falou, eu levei os exames para ela ver antes dela conversar com a minha mãe. Ela falou, Isabel, uma notícia nada boa para você. Sua mãe está com um câncer muito severo e ela tem no máximo um mês e meio de vida. Misericórdia. Aí sim, irmão. Ai, meu Deus do céu, quando ela me falou isso, fiquei profundamente triste, né? Um dos maiores amores que a gente tem na vida, nossa mãe. Mas aí eu pensei, cheguei em casa, já chamei meus irmãos que lá estavam, nos reunimos e eu falei para todos. Fiz uma oração primeiro com os meus irmãos e falei para todos. E aí comecei assim a orar intensamente, prostrada, a jejuar, a clamar a Deus, a falar, Jesus, olha, de amor de mãe, o Senhor entende, que o Senhor amou muito a minha mãe, sua mãe, eu amo a minha. Jesus, eu não sei como te falar, porque eu olho para essa situação, eu não sei por onde o Senhor tem que ir, porque está tudo fechado aqui. Minha mãe está totalmente fechada a isso, mas o Senhor sabe, o Senhor é Deus. Faz algo, Jesus, eu te suplico, eu te imploro. E comecei, irmã, ir lá na casa dela, né? Porque a gente revezava. Como tinha vários irmãos, eu ficava de manhã, à tarde, à noite. Nós somos muito atenciosos, viu? Né, graças a Deus. Pais. É assim que deve ser. Isso, porque também tem filhos que deixam os pais à deriva, né? Isso aí é um pecado sério, grave, né, irmã?
É, e nós fomos bastante atenciosos. E eu comecei a ir orar, então ela sentia muitas dores na costa. Eu punha a mão lá e clamava pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cabeça, planta dos pés. Senhor, vem aqui, traz o seu Santo Espírito, derrama da tua bênção sobre ela. Jesus, converte a minha mãe. Ficava orando, irmã, sobre ela. Orava de joelhos na porta do quarto, ficava orando, sabe? Fazendo oração o tempo inteiro e correndo, irmã, e pedindo oração para todos os amigos da igreja, né? Eu sabia que eu tinha que correr. A obra era do Senhor, né? Mas eu tinha que pedir para que Jesus fizesse milagre. E aí, irmãos, aconteceu a grande graça, que foi exatamente um dia antes da morte dela. Esse dia o Senhor preparou, não tinha ninguém em casa, porque se tivesse, talvez não conseguiria sair do jeito que as coisas foram, né? Mas não tinha ninguém para impedir. Aí estava com a minha mãe falou assim para mim: filha, nós estamos sós aqui em casa? Ela estava no quarto. Falei: sim, mãe, estamos sós. Ela falou: então vai e chama um padre para a mãe. Irmã do céu. A senhora não sabia nem o que fazer, né? Quando minha mãe disse isso, mas vai chamar um padre, mãe? Filha, vai chamar um padre. Aí eu corri, porque lá na rua onde eu moro tem uma senhora muito querida, Dona Eli, que é uma senhora que cuida do altar da igreja, uma senhora de Deus. E ela várias vezes ia fazer terço em casa, né? E ela sabia da minha luta. Cheguei, pedi para ela, falou: para já, Isabel. Fui lá, buscou o padre geral. E eu lembro dessa cena, né, irmão? O padre entrando com a estola da mão. Nossa, que coisa, meu irmão. Imagina. Não tem, eu sei. É porque, sabe, só eu sei. A graça extraordinária, porque eu conhecia muito bem minha mãe. Isso não é brincadeira, sim. Como era difícil. Aí o padre entrou, cumprimentou ela no quarto. Eu falei: mãe, eu vou sair daqui, né, para que a senhora possa falar com o padre. Ela falou: não, filha, você não saia, porque eu quero que você fique aqui para dar testemunho do que vai acontecer aqui. E aí ela colocou a mão nas Sagradas Escrituras e o padre foi conduzindo. E ela foi renunciando, né, todas aquelas práticas, tudo que foi vindo na memória dela, ela foi renunciando, pedindo perdão a Jesus, porque ela não sabia, que Deus tivesse misericórdia dela. E foi clamando, e eu vendo aquelas coisas todas, eu falei: ah, Jesus, sabe, aquele desejo de dar um abraço bem forte, de toda a gratidão, Jesus, por aquele milagre, por aquele momento, pela certeza de que minha mãe ia embora. Eu ia sentir muita falta dela, como até hoje sinto, mas ela iria morar com Deus, porque ela se arrependeu, pediu perdão, confessou os pecados, comungou. Nossa! A nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Gabi, você podia trazer uma água aqui para Dona Isabel, por favor? Meus irmãos, olha que nem começou ainda, né? E aí, Dona Isabel? Aí, neste dia, irmã, foi algo tão interessante. A minha mãe, ela que estava definhada, estava pondo pedaços de pulmão, né, pela boca. A minha mãe, ela teve uma melhora assim extraordinária, ficou bem. Minhas irmãs, todo mundo lá em casa, fizeram um jantar. E meus irmãos, meus tios, e o povo lá parecia até uma festa, né? Mas era despedida mesmo, né? Aí teve um momento que todos estávamos na mesa, ela sentada na cabeceira da mesa. Aí ela me chamou, ela falou: Isabel, vem cá, minha filha. Aí eu fui, ela pegou assim no meu braço, minhas irmãs, todas ali espíritas, na hora da situação, irmão. Minha mãe disse assim: meus filhos, eu não tenho mais tempo para seguir a Isabel na Igreja Católica. Ainda usou essas palavras, eu vou repetir o que ela falou,
para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela falou, a Isabel foi um anjo que Deus pôs aqui na nossa família. Se eu tivesse tempo, eu iria com a Isabel Obrigada, Gabi. para a Igreja Católica. Nisso, irmã, que ela estava falando, acabando de falar, já começou. Minha irmã a falar, já foi ficando brava, chateada. Isabel, isso que você está fazendo não se faz. Na verdade, eu tenho vontade de dar uns tapas em você porque você está fazendo isso, Isabel. Quebrar você porque você está fazendo isso para nossa mãe. A nossa mãe a vida inteira foi espírita. E agora, no último momento, você faz isso? Eu quieto eu estava, quieto eu fiquei. Eu falei, ela está nervosa agora, ela está brava, mas uma hora ela vai entender e ela vai agradecer. Mas a sua mãe não falou nada quando ela falou isso? A minha mãe falou, gente, tentou apaziguar, por favor, não é momento disso, que isso, minha filha, tentou, né? Uhum. Mas aí ficou até ruim, né, irmã? Porque a minha mãe ali, coitada, ela que estava com aquele jeito, né, toda mal, e ainda tentando apaziguar os ânimos, né? Uhum. Mas aí eu não liguei absolutamente para o que minha irmã falou. Seguimos o jantar, né? Aí todo mundo foi embora para suas casas. No outro dia, irmã, minha mãe já acordou mal, já não falava mais. Não falava mais, foi passando o dia assim, e nós, eu o tempo inteiro lá na sala em oração, indo lá no quarto para ver a balão de oxigênio, aquelas coisas todas. E o último brado da minha mãe, meus irmãos, foi um aleluia. Ela conseguiu falar, mas um aleluia bem alto. Um aleluia daquele que vislumbra a glória de Deus. Morreu. Nossa, que coisa linda. Dona Isabel. Deus do céu. E morreu. Tudo muito dolorido, né, irmã? Claro. Muito triste, sabe? A mãe da gente, a pessoa que a gente ama tanto. Mas havia uma esperança, um conforto exato, no meu coração por tudo que eu vi, por tudo que aconteceu, né? Então, que bênção extraordinária. Aí, depois disso, segue, né, agora um pouco mais sobre o relacionamento que o pai do Anderson, que havia ido embora, constituiu uma outra família, teve um filho, né? Então ele saiu por causa disso. Não sei, mas até hoje. Tá. Se foi por esta ou se foi por uma outra pessoa. E depois ele encontrou, não saberia, porque nunca fui atrás, ele também nunca falou. Né? E aí eu fiquei orando, porque o amor que eu sentia por ele não passava. Nunca vi coisa igual. Pedi várias vezes para Jesus, tire esse amor do meu coração, né? Já que ele não está comigo, mas não ia embora. Até um dia que eu orei, jejuei, e pedi para o Senhor, falei, Deus, o que acontece? Né? Acho que isso já fazia uns 6 anos que ele tinha ido embora. E aí eu pedi para que o Senhor mostrasse para mim, deixasse claro se eu tinha que continuar pedindo a volta dele, ou se eu tinha que realmente me conformar. Uhum. E Deus falou comigo na palavra. E deixou claro no meu coração que ele ia voltar. E eu continuei mais firme em oração. Né? Passaram-se 9 anos, ele voltou. Meu Deus, que história. E aí, dona Isabel? Para mim foi muito importante, querida, porque como eu te falei, eu fiquei esperando muito. Uhum. Eu esperava esse milagre de Deus. E o Anderson já tinha quanto tempo quando ele voltou? Era adolescente. O Anderson tinha uns 12, porque quando ele foi, o Anderson tinha 3, ele ficou 9, né? Uhum. Aí o Anderson deveria ter 11, 12 anos. E aí ele voltou. E aí, irmã, eu fui levá-lo para a igreja, ele foi fazer a confissão, fez a preparação que ele não tinha feito para o nosso casamento, a catequese, né? Para poder receber Jesus Eucarístico. E aí começamos, né, irmã? Para a igreja, que era a minha alegria. Era o que eu queria vivenciar isso, de poder entrar na igreja com meu marido, de mãos dadas, né?
E tantas mulheres que o marido chama para ir, não vai, né, irmã? Que coisa linda, minha irmã, meu Deus do céu. E aí? E aí nós começamos a seguir o Senhor, ele começou a ler a Bíblia também. Mas um dia ele chegou na casa da senhora e disse, eu quero voltar? Não, não foi assim. Ele começou primeiro a ficar mais dócil, assim, mais perto de mim. Né? Foi uma coisa gradativa. Perdeu tudo que tinha, né? Ele era um moço, como eu falei, muito bonito, se vestia muito bem, né? Ele perdeu tudo, ficou magro. Tanto que quando ele veio, eu pedi para um amigo fazer, um médico, né, amigo, fazer exames, que eu falei, nossa, ele deve estar com uma doença também muito séria, que emagreceu tanto. Mas graças a Deus não era início de uma depressão, porque ele perdeu tudo. E ele era um homem muito orgulhoso. Né? E aí, mano, começamos a ir para a igreja. Aí você acredita, irmã, que essa mãe dele, que foi aquela, que aí depois nós fomos desenvolvendo o relacionamento e tudo, eu falando de Deus, ela também foi na igreja? Não acredito. Você acredita? Não acredito. Para a honra e glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Ela se converteu também? Sim. Começou, foi algumas vezes na igreja, parou com aquelas práticas na casa dela, que ela também tinha um centro, né? Que coisa, né, irmão? Misericórdia. Ai, Jesus, quanta luta. E aí, nós ficamos, né? Eu e o Luiz, tivemos durante mais ou menos uns 3, 4 anos. Né? E esse filho que ele teve, né, com outra mulher, vinha na nossa casa, ficava lá comigo, ia com a gente para a igreja, né? O irmãozinho do Anderson. Só que a irmã passou uns 3, 4 anos, ele adoeceu também, muito seriamente, ele desagregou, né, psicologicamente, e depois a irmã veio a morrer. Mas, neste tempo, também, o Anderson correu com ele, eu e o Anderson, fizemos tudo o que nós podíamos por ele, sabe? Né? Aí, em termos de hospital, porque aí o que aconteceu? Quando ele perdeu tudo, ele perdeu o convênio, ele perdeu tudo, né, irmã? Muito triste, muito triste. Mas, minha querida, a gente pode perceber, meus irmãos, às vezes a gente não entende por que a gente passa por certas situações, né, dona Isabel? Mas de todo mal, Deus tira um bem. É impressionante. Pois não foi esse mal, entre aspas, que fez com que ele tomasse consciência que o verdadeiro amor está na família. Então, é muito lindo isso, porque a gente, muitas vezes, a gente não entende os desígnios de Deus, né, dona Isabel? Não. A gente luta, a gente fala, quero aquilo, e fica atormentando o Nosso Senhor, e Nosso Senhor não consegue, a gente não entende por quê, a gente briga com Ele, e depois a gente entende mais tarde, porque Ele veio hoje, Ele veio amanhã, e Ele viu ontem, né? Sim. E nós não... A nossa visão é completamente limitada, né? O que a gente quer, inclusive, né? E no hoje. E aí a graça atua dessa maneira. Prepara o caminho. Ele permite que se prepare o caminho. E o Anderson, nessa época, ele era jovem, ele era adolescente. O Anderson, nessa época, com... Eu quero entrar nessa história do Anderson também, viu, meus irmãos? Vocês vão ficar chocados aqui. E aí, dona Isabel é uma mulher que a gente vai rezar muito por ela, porque ela sofreu, mas Nosso Senhor, olha, converteu muita gente em decorrência desse sofrimento dela. É muito bonita sua história. E aí, dona Isabel? E aí, nesse tempo, irmã, o Anderson, que viveu longe desse pai, com todas as aflições no coração e tudo. Porque ficar longe do pai ou da mãe tem sim consequências psicológicas na criança, não é, dona Isabel? Só que isso é resultado de pesquisa. Exato. Sim. Se você for pegar numa sala de aula, chega para a diretora, coordenadora pedagógica, professora, e pede
o nome dos 5 melhores alunos da classe. Provavelmente os pais são separados. E vida desordenada. Vida desordenada. É muito sério isso. É muito sério. Muito sério. É porque o nosso campo psicológico, dona Isabel, ele é o campo que vai receber a graça. Se ele está todo desordenado, como é que a gente vai conseguir receber a semente, né? Vai cair do lado de fora. É muito sério isso. Mas a gente vai voltar a falar disso. E aí, o Anderson, a senhora fala? Aí o Anderson já estava pelos descaminhos também, indo muito mal no colégio, embora muito inteligente, o Anderson sempre foi, mas o que ele fazia? Ele perturbava as aulas, né? Perturbava. Eu começo a rir porque eu lembro dele. Como assim? Tão absurdamente. Olha, ele foi expulso, para vocês terem ideia, de 6 escolas. Misericórdia, dona Isabel. E que escolas eram essas? Todas católicas, escolas boas, particulares. Ele foi expulso, começou lá expulso da escolinha. De 2 escolinhas, as professoras me chamavam e falavam: olha, Isabel, tira ele, porque não dá para ficar com ele aqui. Ele é muito conversador, ele derruba a cadeira dos outros, ele faz, acontece. E aí, assim, foi um tempo também muito sofrido. Mas você já pensou? Você, todos os dias, receber bilhete na agenda da criança, todos os dias. Aí eu pensava, e as pessoas começavam a falar assim para mim: Isabel, como assim, hein? Você é psicóloga e você tem um filho desse jeito? É sempre assim, dona Isabel. Ai, meu Deus do céu, olha, mas muito sofrimento, né? Porque eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui mais pro quietinho, muito esforçada, sabe? Fazia os deveres de casa. O Anderson não fazia o dever de casa. Mas a verdade, minha irmã, é aquilo que a gente conversou no começo. Ele procurava fora o que ele precisava achar dentro dele. Não é verdade? Sim. E até que ele achou. Agora ele achou. Quando ele encontrou Deus, olha a vida dele, que lindíssima, né? E aí, me conta. Então, e aí ele fazendo essas bagunças, sendo expulso das escolas, fazendo e acontecendo, mas eu sempre ali, né? Ele sempre me vendo de joelhos, sempre lendo a palavra, ele ia se deitar, eu ia lá, minhas mãos fazia números 8, clamava a Deus sempre, né? E determinei: Anderson, você quer sair, você quer ficar na rua até tarde, você vai e fica, mas domingo você vai para a missa com a mamãe. Ele ia, irmã, mas aí ele encostava a cabeça aqui, dormia, ficava mexendo no meu cabelo, não prestava atenção nenhuma na Santa Missa. Mas eu ficava ali clamando por ele. Foram muitas coisas, irmã, muitas coisas que ocorreram nessa adolescência. Eu ia para o consultório, ficava com a minha cabeça assim, o que será que o Anderson tal, que ele está fazendo? E nessa época, como já não tinha mais mãe nem pai, eu tentei arrumar uma senhora lá para tomar conta dele, mas ela também não dava conta, que ele não obedecia. Ela falou: Isabel, eu não tenho o que fazer com ele, sabe? Era muito difícil. Para você ter ideia, eu trabalhava num consultório, numa avenida, trânsito intenso. Um dia eu estou lá atendendo um paciente, super compenetrada, prestando atenção, que eu vejo abrindo a porta. Quem era? O Anderson. Atravessou tudo, irmã. Foi parar lá no meu consultório, porque estava com saudade. Meu Deus do céu, a hora que eu vi isso, aí ele conversando com o paciente, porque você conhece, ele é conversador, né? Se comunica super bem. Então foram lutas e mais lutas, sabe, irmã? Eu não consigo não rir, porque a gente lembra dele, começa a rir, né? Uma luta muito grande. Mas aos 19 anos, ele teve o encontro dele com o nosso Senhor Jesus Cristo e teve uma experiência. Um dia ele estava num retiro, mas nos primeiros dias da conversão, né, irmã? Nos primeiros tempos da conversão. E aí tinha uma pessoa lá, demoniada, e aí ele chegou, começou a orar, porque ele jejuava demais. Né? O Anderson tinha uma vida, neste período, extremamente penitente. E nisso que ele chegou para fazer essa oração para essa pessoa,
Alguém que estava lá da Canção Nova viu, chegou e falou, porque ela era novinha, né? Era de A pessoa estava possessa, não era isso, dona Isabel? Era. Nossa. E aí ele ordenou em nome de Jesus que o demônio que estava ali fosse embora. A mulher falou, ué, quem é você? Foi por isso, irmã. Convidou ele para ir na Canção Nova. Quando ele deu o testemunho. Agora, eu lembrei também, ele falou que nesse momento o demônio falou lá para ele, eu te odeio. E aí a mulher da Canção Nova ficou, né, assim, impressionada, porque, como assim? Por que ele te odeia, né? E levou ele para a Canção Nova, não foi isso? Isso. E aí, irmã, foi uma bênção extraordinária, porque o Anderson deu esse testemunho na Canção Nova. Tem até hoje, meus irmãos. Tem até hoje o testemunho. O testemunho do Anderson Reis, né? Novinho. Novinho. Hoje ele já está com a barba branca, tudo. E aí, irmã, depois desse testemunho na Canção Nova, olha, nós chegamos em casa, naquele tempo tinha secretária eletrônica lotada, irmã, de mensagens. É, porque antes não tinha WhatsApp, né, meus irmãos? Não tinha Instagram, né? Nunca mais o Anderson parou, irmã. De missão, sabe? De ir para os lugares, pregar fora do país, né? Não, o Anderson é um grande conhecedor da palavra de Deus, da doutrina da igreja, meus irmãos. É um leigo santo, com uma missão santa, com uma família santa. É lindo ver como é que ele mudou inclusive de cidade por conta da educação dos filhos, não é, dona Isabel? Educação, para poder preservar os filhos dele, porque aqui em São Paulo, as escolas, né, estava vendo algumas coisas que não eram legais, e aí ele mudou para Jaú com a Thaís para poder colocar os filhos num colégio eminentemente católico, onde tem uma educação, as crianças sobre as virtudes, a Santa Missa, sabe? As meninas usam vela, coisa linda. Não, é lindo, e é um trabalho assim, educacional que é como deveria ser, dona Isabel, que nós somos criados para amar a Deus, não é, minha cara? Sim. E aí, dona Isabel, daí ele começou a fazer toda essa missão dele, etc., e se converteu para a senhora. Eu junto com ele. Que coisa linda. Nós viajamos o país todo, irmã. Que coisa linda. Várias vezes, né? Bom, muitas vezes ele era chamado para dar o testemunho dele e o meu, né? Então eu falava algumas coisas do meu e ele falava umas coisas do testemunho dele. Que também é muito forte, viu, meus irmãos? Vocês olhem lá no canal, é muito forte o testemunho do Anderson. Tem na Canção Nova e também tem no canal dele, se não me engano. Tem. É muito forte. Mas, dona Isabel, o que a gente pode concluir com isso? Vamos às conclusões. Primeiro, é a presença da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Meus irmãos, se vocês suspirarem um momento por ela, um amém, um olhar para ela, já basta para que ela transforme a tua vida em bênção e graça. Não é isso, dona Isabel? Sim, exatamente isso. E é uma história belíssima em que a gente vê primeiro, a intercessão de Nossa Senhora, né, na vida da Dona Isabel, a perseverança, Dona Isabel, da Senhora, né, na verdade, que a Senhora conheceu através de Nosso Senhor, né, conheceis a verdade e ela vos libertará. Sim. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. A Senhora teve restaurada na tua vida o seu casamento, a sua mãe e o seu pai, né, se converteram de uma forma belíssima. E outras pessoas, tá, Prior? Eu imagino que deve ser, porque... Ali da família, eu imagino. Sobrinho de 18 anos, eu imagino. Que faleceu rapidamente, eu imagino. Um desastre. E aí eu fui para o hospital, ele lá na cama, aceitou Jesus. Então, assim, várias pessoas, irmã, da família e fora da família, né? Então, eu já ouvi pessoas dizendo, Isabel, mas quanto sofrimento. Gente, o que é esse sofrimento aqui, Priora? Se nós formos pensar na eternidade. Exato, não é nada. Irmãos,
tudo nós temos que fazer para que na presente vida recebermos esta graça, para um dia podermos ir morar com o Senhor. E as pessoas que nós amamos, irmã. Exato. Que é a única coisa que a gente leva daqui, Como né? é que a gente vai ficar feliz, você sabendo que você está no céu e sua mãe não? Sabe, você está no céu e seu filho não. E não vai ver para a eternidade. Então, irmã, assim, o Senhor sempre colocou muito esse amor, né, no meu coração. Eu amei o Luiz bastante, mas eu também tinha muito zelo pela alma dele. Mas esse, Dona Isabel, é o verdadeiro amor. É o amor caridade. É o amor que quer ver o outro no céu. Esse é o verdadeiro amor. O resto não é amor. O resto pode ser paixão, pode ser... Esse é o verdadeiro amor. Exato. É querer ver o outro no céu. E é lindo, 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 lindo. É um testemunho assim maravilhoso. Então, irmã, Deus honrou minha fé de todas as maneiras, me dando essas alegrias em relação aos meus pais, né? Em relação à minha sogra, em relação à minha família. Hoje todos são convertidos, mas nem todos são católicos, mas são evangélicos, alguns, né? Então, irmã, sabe, tive essa alegria de voltar com o meu marido. Reconstruir sua família. Reconstruir minha família, porque aquilo que parecia verdadeiramente impossível, né? Deus. Aquilo que era desordenado, possível, Ele ordenou. Então, meus irmãos, o poder da intercessão da Santíssima Virgem. Quem tem uma mãe que nem essa, meus irmãos, pelo amor de Deus, recorram ao Santo Rosário, recorram ao Santo Terço, não durmam sem rezar o terço. Tem gente que, eu falo que é gente maluca, dona Isabel. Eu falo que uma pessoa que dorme sem rezar o terço, ela não tá bem. Porque Nossa Senhora é uma mãe daquelas que totalmente, basta um olhar para ela, basta né? Então, assim, é muito lindo e é muito profundo esse testemunho da senhora. Também essa questão relacionada ao sofrimento. Porque as pessoas, hoje em dia, Dona Isabel, a senhora que é psicóloga sabe muito bem disso, elas refutam a dor e querem viver os prazeres. Sim. Só que elas não entenderam que a nossa natureza é maior do que essa. Que é a natureza sensível dos animais. Que a nossa natureza é uma natureza que Nosso Senhor quis nos assemelhar a Ele, né, através da graça. Portanto, essas questões que são mais baixas, assim, sensíveis, elas não devem ser a nossa prioridade, sim a Deus, né, Dona Isabel? Sim. Então, o nosso psicológico, ele precisa estar... A gente precisa entender que o sofrimento, ele é natural desta vida. Né? Mas o que é ele comparado à eternidade? Comparado à salvação de um pai, de uma mãe, de um filho, de toda a família, né? Porque assim, né, Prior, é interessante nós pensarmos nisso. Como que a fé de uma pessoa pode crescer se essa pessoa não tiver desafios, Prior? Sim. Se essa pessoa não tiver intempéries, se essa pessoa não tiver lutas graúdas, coisa grande, a nossa fé não cresce. É verdade. Então, quando você tem um problema que você considera enorme, mas que nosso Senhor Jesus Cristo, quando invocado, vai te ajudar ali, você a superar aquilo, você vai perceber que você sai daquela experiência muito mais forte. Sim. Muito mais transformado forte, pela graça. Com discernimento melhor, com maturidade melhor, sabe? Você vai quebrando o seu orgulho, porque você vai falando assim, meu Deus do céu, eu verdadeiramente não sou nada. Exato, exato. Nada. Isso é mais... Nada. Eu acho que isso é a humildade, quando o Nosso Senhor nos quebra e nos faz passar por todos esses intempéries, ele faz com que a gente entenda a dependência que nós temos dele. E uma coisa, Priora, que eu também, falando aqui com você, eu fiquei pensando, né? Olha, muitas vezes, se nós não vamos a Deus pelo amor, nós vamos pela dor. Sim, a maioria. Olha, né? irmã,
E eu vou te falar, né? Às vezes ele nos pega mesmo assim, arrasta o nosso rosto no chão, dependendo do nosso orgulho, da Sim. nossa dureza de coração. Exato. E Deus sabe onde ele tem que mexer. Por exemplo, se ele mandasse, vamos dizer, um sofrimento financeiro muito grande naquela época que eu estava com o Luiz, para mim isso não ia adiantar nada, porque eu ia ultrapassar o problema financeiro. O que eu experimentei foi a perda, a quebra da família, a ausência dele, que isso para mim era o X da questão, era o que eu mais queria preservar. E no caso do Luiz, o que o Luiz acabou perdendo? Que aí ele se voltou a Deus, foi para o pó mesmo. Os bens. Os bens. Aquela coisa de ser convidado para trabalhar. Aquela coisa imponente de que eu posso, eu tenho. Acabou tudo. É impressionante, impressionante. Ficou com um carrinho daqueles bem velhinho. Sabe, irmã, o que ele foi fazer? Vender alho na rua. Não que vender alho, mas tem alguma coisa. Claro, claro. Não, mas a gente entende. Mas você vê, assim, um homem só no externo, um homem com carro bacana, um carro do ano, o homem podendo comprar casa à vista, podendo fazer. Ele foi se sentindo, irmã, 32 anos. Tipo assim, eu posso todas as coisas, não preciso de Deus para nada. É exatamente isso, é a hierarquia dos bens, dona Isabel. Nós, na sociedade de hoje, a gente coloca os prazeres, os bens sensíveis acima de Deus. Então, primeiro, os bens sensíveis, os prazeres, e depois, se der, Deus. E isso causa toda essa desordem que nós temos na sociedade. Essa desordem assim, né? Porque o que aconteceu? Na época, eu adorava o Luiz. Exato, não, a senhora... Eu adorava o Luiz. Eu entendo. E Deus estava num lugar lá na minha vida, o último lugar, nem conhecia ele. Né? Então, nós precisamos amar as pessoas e adorar a Deus, irmã, e gostar das coisas. Quando você inverte essa ordem, tá tudo errado. Né? Muito errado, muito mal. Nossa, isso é lindíssimo. Isso precisa ficar assim. Você que trabalha e larga a sua família sozinha, não dá atenção pro teu filho, acha que o seu trabalho é mais importante. Você que acha que a sua vontade é mais importante do que ficar às vezes à tarde com o filho, ou que o seu desejo de algum prazer, ou de alguma... meus caros, não é mais importante. E o que é interessante falar, dona Isabel, o que é mais interessante, que foi o que a senhora, de fato, fez pela sua família, que é amar com esse verdadeiro amor de caridade, né, um amor que quer a alma da pessoa salva. O que é importante falar, que nós seremos na eternidade como nós nos apresentaremos na hora da morte. Dependendo do nível, meu irmão, de caridade que você tiver na hora da morte, ou seja, primeiro, se você estiver na graça de estado, ou seja, se você estiver na graça de Nosso Senhor, sem pecado mortal, você vai estar na eternidade. Se você estiver em pecado mortal na hora da morte, você vai estar em pecado mortal na eternidade. E as pessoas, a gente julga essa vida muito necessária e muito as coisas, né, que eu digo, muito necessárias e principais, quando na verdade elas são secundárias para o motivo maior, né, dona Isabel? Sim. Que foi o que a senhora fez. Fomentar na família da senhora verdadeiro amor a Deus e a caridade. Então, assim, é a história da senhora que seja para todos vocês, meus irmãos, um conforto, né? Conforto de que Nosso Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele nos conforta nos sofrimentos, não é, dona Isabel? Nossa, meu Deus do céu, nas noites frias, né, irmã? Exato. Nas noites escuras, nas noites onde e que você fala, não tenho ninguém. Exato. Sozinha na sua casa, com a sua criança dormindo, querendo conversar, querendo você estar ali só e angustiada com as coisas da vida e tantas preocupações que a gente tem nessas horas, né? De fato, nós não estamos sós, né? Nosso Senhor está sempre, Ele habita dentro de você, meu irmão.
e aquele que tem, obviamente sustentando, e aquele que está na graça, ele habita de uma forma sobrenatural, que é muito bonito, né? Mas aí tem duas coisas, né, que eu gostaria de estar falando para a gente, né, para determinar. Primeiramente, né, que muitas vezes, irmã, nos dias de hoje principalmente, eu tenho visto demais no consultório, após a pandemia, essa questão da ansiedade, né? A ansiedade está algo descontrolado nas pessoas, né? Então, que eu atendo dia a dia, irmã. E a depressão também, não é, dona? Depressão e ansiedade. Eu atendo, às vezes, 10, 8 horas por dia. E eu vejo isso, caso atrás do outro. Pessoas preocupadas. Tem um dinheiro guardado, tem uma casa para morar, tem um carro. E está preocupado em ganhar mais dinheiro. Preocupado, como que vai ser amanhã? Porque você está vendo o estado do Brasil, como que vai ser a coisa, né? Então, assim, irmã, o que eu quero deixar também é, a cada dia basta, né? A nossa preocupação. Para que a gente não ande desesperado, mesmo em relação à conversão das pessoas, dos nossos queridos, que a gente possa entender que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de nós querermos, irmã, quem se converta, é Ele quem quer. Claro. Ele quem quer. Ele ama aquela pessoa ali, seja quem for. É uma pessoa escolhida para... Né? Exato. Então, nós precisamos confiar. Então, a palavra, irmã, é confiança, né? Que lindo. Perseverar no caminho. Que lindo. Aceitar essas rudezas, essas durezas da vida, né? E por isso também, rapidamente, né, que eu fui estudar Viktor Frankl, por conta da teoria de Viktor Frankl, que é essa transcendência. Então, como que eu vou sair dessa posição de pessoa que foi deixada, abandonada, para ser aquela pessoa que vai cuidar, né? Então, transformar isso, né? Jesus transforma isso dentro de mim e eu, humanamente, dou toda a minha colaboração humana para que isso ocorra. Isso é muito lindo, Dona Isabel. Dona Isabel, eu queria primeiro convidar a senhora. Nós temos um programa aqui que é um talk show, né? Ele é apresentado pelo Giovanni e ele fala sobre as questões psicológicas, chama Sanitate. Então, o Giovanni está trabalhando as potências da alma, ele faz talk show com pessoas de várias áreas. Eu gostaria muito que a senhora fizesse com ele, porque isso que a senhora falou é importantíssimo. A psicologia, meus irmãos, não é... a senhora me corrija se eu estiver errada, tá, Dona Isabel? Assim, a psicologia ela é uma ferramenta para ordenar a nossa sensibilidade, a nossa parte sensível, para que a gente consiga entender e organizar a nossa vida segundo as hierarquias de fato que a nossa natureza demanda. Então, primeiro Deus, depois a família, o trabalho, e assim não é para passar uma coisa na frente. E a psicologia nos ajuda muito a fazer isso, né? A ordenar essas coisas, a entender o que está acontecendo, ao autoconhecimento que vai nos possibilitar o conhecimento de Deus. Claro. Sem autoconhecimento não se acha Deus. Fica Exato. muito difícil, né, Priora? E eu acho assim fantástico esse trabalho, Dona Isabel, porque de fato nosso organismo sobrenatural, aliás, natural, é preparado para a graça de Deus. Então, se você está preparado psicologicamente, né, se você se encontra uma pessoa ordenada, o seu caminho para receber a graça sobrenatural de Deus é um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, né? Porque o pecado original, de fato, nos desordenou muito, meus irmãos. Então é muito interessante. Então, a senhora topa fazer com a gente esse programa? Claro. Então eu vou falar com o Gabriel para que ele marque, né, com o Giovanni, e são dois psicólogos conversando, então assim é bem interessante, porque são coisas de fato que são importantes, meus irmãos. No mundo que hoje eles acham que a psicologia é uma autoajuda bem assim
sensível, né? Diríamos assim, não uma coisa concreta de ordenação de vida, né? Sim. Hoje eles acham que a psicologia é fazer aquilo que você deseja, que você tem vontade, e não é isso, né? É você ordenar a sua vida segundo a hierarquia da natureza das coisas, né? Isso é lindíssimo. Valorizando essa hierarquia, essa ordem, né? Exato. Dona Isabel, assim, eu não tenho nem como agradecê-la. Assim, dizer para a senhora que a senhora estará nas nossas orações aqui, dos nossos irmãos da Ordem Terceira. Agradecer pelo filho que a senhora tem, que a gente ama muito, pela família do seu filho, pela Thaís, pelos seus netos, porque são um exemplo verdadeiro de família católica, de gente temente a Deus, e que maior vitória. Exato, e que assim, é um exemplo de perseverança da senhora, um exemplo de confiança em Deus, e a gente agradece muito. E obviamente convida a senhora para outros momentos, porque a gente ficaria aqui, eu já estou aqui bastante tempo, a gente ficaria aqui horas falando com a senhora. Que coisa boa. E eu quero agradecer muito, tá bom? E eu quero terminar, meus irmãos, rezando uma Ave Maria com a Dona Isabel, pedindo aqui a Santíssima Virgem, a Nossa Senhora do Carmo, aqui na Sacristia da Ordem Terceira, uma das igrejas mais bonitas do Brasil, né? Que Nossa Senhora interceda por todos vocês, todos aqueles que passam, né, Dona Isabel, que a senhora passou, ou que estão passando um momento difícil, lutas, né, com lutas, filho, exato, com marido, com problemas de todas as ordens, financeiro, moral, angústia, que lá em casa a mulher está de um lado, o marido está do outro, depressão, doenças, né? Então a gente vai pedir a misericórdia, exato, a intercessão de Nossa Senhora, para que isso chegue até vocês, meus irmãos, um fio da graça, para que vocês possam ordenar a vida, né, de modo que agrade a Deus. E eu também ia falar uma outra coisinha. Gabriel, tem mais algum recado? Não? Então, a gente pode terminar rezando essa Ave Maria e depois, se eu lembrar, eu comento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, não lembrei. Fiquem com Deus. Até logo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.